Oi, pessoal. Espero, como sempre, que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir então nos nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje nós estamos com o estudo 91. Estamos no volume 3 da obra Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. E o tema hoje são duas questões relativamente pequenas, mas como nós estamos seguindo, essa ordem, é bem interessante. Nós vamos estudar regresso dos emissários de Jesus, quando eles voltaram do trabalho que Jesus pediu para eles fazerem, percorrer as aldeias, levar a boa nova. E nesse trabalho, que eles fizeram, nesse tema de agora, do regresso deles, a gente pode trabalhar uma questão bem interessante, que é exatamente o trabalho e o descanso, a importância tanto do trabalhar quanto do repousar, que é algo trazido pela doutrina espírita na lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos. O trabalho é importantíssimo, mas descansar também é fundamental. E esse tema, regresso dos emissários, foi narrado por Marcos, capítulo 6, versículos 30 e 31, e Lucas, no capítulo 9, versículo 10. E outro tema que vem logo a seguir, é também muito interessante, porque a gente vai ver a opinião de Herodes, onde se trabalha, vamos dizer assim, a ideia da reencarnação. Narrado em Mateus 14, de 1 e 2, Marcos, capítulo 6, 14 a 16, Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. Vamos lá então. Regresso dos emissários. Eu também chamei de trabalho e descanso. Marcos relatou assim: reunindo-se os emissários com Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e o que tinham ensinado. E disse-lhes: vinde vós sozinhos a um lugar isolado e descansai um pouco, pois eram muitos os que vinham e iam, e nem tinha vagar para comer, não tinha tempo para comer. Lucas registrou assim: tendo regressado os emissários, relataram-lhe o que tinham feito, e levando-os, ele retirou-se isoladamente para uma cidade chamada Betsaida. Estudando então só essas passagens, narradas por Marcos e por Lucas, nós temos o seguinte: os emissários, os discípulos de Jesus, os apóstolos, melhor dizendo, quando eles voltaram da sua excursão apostólica, do seu trabalho missionário, eles viram tanta gente que cercava Jesus, indo e vindo, que não havia assim tempo nenhum para conversar, nem para alimentar. Como é que eles iam contar para Jesus, ter uma conversa, vamos dizer assim, mais íntima do ponto de vista apostolar? Como é que eles iam trocar os pormenores, as experiências, tudo que foi contado, tudo que foi falado e todas as sugestões que poderiam ser apontadas, Não tinha como fazer, então eles precisavam encontrar um local mais isolado para fazer isso. Certamente, essa excursão deles deve ter sido assim, bastante longa, talvez várias semanas que eles foram de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
percorrendo tudo, conversando com muita gente, levando a boa nova, né? Então eles precisavam sair daquele burburinho para conversar com mais intimidade com o próprio Cristo. Jesus, então, retira-se com eles para um local isolado, para que tivessem um pouco de repouso, isso é importante, e pudessem conversar com mais tranquilidade. Eles seguem, então, para os arredores da cidade de Betsaida. A sudeste dessa cidade, segundo o relato pastorino, havia uma vasta planície que se estendia até as colinas. Então era um local perfeito, agradável, silencioso, bonito, né? Uma região mais calma, e ali eles podiam então conversar com mais tranquilidade, ver tudo o que foi falado, o que foi feito, e principalmente se precisava de qualquer inovação, vamos dizer assim, no processo da divulgação da Boa Nova. Entendendo a lição no sentido profundo, ou seja, entendendo a lição dentro da nossa intimidade, nós temos o seguinte, que a lição nos mostra que após o trabalho externo feito pela personalidade, isto é, quando nós fazemos qualquer trabalho nosso, nós, personalidade, isso é, seres encarnados, a individualidade nossa, a nossa essência, nos convida para repousar em um lugar ermo, isolado, né? E foram para Betsaida. Como a gente fala sempre, não há assim nada à toa no Evangelho. Betsaida é o significado perfeito, porque a palavra Betsaida quer dizer casa dos frutos, ou local da pescaria, ou então casa da pesca. A palavra significa isso. E era realmente uma região pesqueira e de peixes extremamente valorizados, né, no mercado daquela época. O que significa então? Depois da ação intensa dos discípulos, dos emissários, de lançarem as sementes, deve-se repousar no local em que se podem colher os frutos do trabalho realizado, daí Betsaida. Frutos de paz e harmonia extraídos da meditação silenciosa, longe do burburinho da multidão. É que a gente fala sempre, né? A gente precisa fugir das nossas multidões, não só da multidão externa, mas principalmente das nossas multidões íntimas, do nosso burburinho íntimo, né? A nossa mente fica sempre muito agitada e a ideia da meditação é exatamente esvaziar este momento para ter tranquilidade e paz. A personalidade, então, não poderá se manter equilibrada se não houver essa alternância de trabalho e repouso, que nem diz o Livro dos Espíritos, que nem eu mencionei, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Trabalho e repouso são fundamentais, porque o nosso corpo físico ele desgasta muito, ele gasta muita energia, né? Então, para que então haja equilíbrio, trabalho e repouso, significa ação e oração, meditação, né? E isso se obtém no isolamento. A gente precisa se isolar, principalmente do ponto de vista da nossa mente, para esquecermos um pouco aquelas questões que invadem nossa mente no nosso cotidiano, para poder pensar em nós, na nossa intimidade, da conversa íntima com a gente, colher os frutos do nosso trabalho, seja mesmo o trabalho material e principalmente o nosso trabalho moral, o nosso trabalho espiritual. É nesse momento, então, nós temos o trabalho, depois nós temos a oração e meditação. Na oração e meditação é que a gente busca encontrar o Cristo
que já habita em nós, para assim, sem dúvida nenhuma, a gente aproveitar os frutos da nossa experiência. Muito legal isso, né? A gente pode juntar esse conhecimento trazido pelo Pastorino com o conhecimento do livro dos Espíritos, então, de trabalho e de repouso. O outro tópico, que é a opinião de Herodes, que é a ideia da reencarnação, é muito interessante, né? Mateus relata assim: nessa época, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse a seus cortesãos: esse é o João Batista. Ele despertou dentre os mortos, e por isso os poderes que hospedam nele. Marcos registrou assim: e Herodes, o rei, ouviu porque o nome dele se tornara conhecido. A fama de Jesus se espalhou para todo quanto é lugar. E ele disse: o João Batista despertou dentre os mortos, e por isso os poderes operam nele. Outros diziam: ele é Elias. Outros ainda: é profeta, como um dos profetas. Mas ouvindo isso, Herodes dizia: é João que eu degolei, que despertou dentre os mortos. Gente, é muito interessante. Nos estudos passados, nós mencionamos que o Herodes, o Herodes e as outras pessoas, eles tinham uma ideia muito clara da reencarnação. A dúvida é que eles usavam a expressão ressurreição. Não havia a expressão reencarnação. Mas ressurreição significa, então, a volta do corpo, do espírito no mesmo corpo. Reencarnação significa a volta do espírito em um outro corpo. Mas a crença de que o espírito era imortal e que ele retornava era muito clara. Ele só não tinha a clareza que nós temos hoje, no sentido de ressurreição e reencarnação. Por exemplo, Jesus ressuscitou. Mas João Batista é a reencarnação de Elias. Isso é, Elias reencarnou num corpo diferente. Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos com o mesmo corpo aparente. Isso é bastante interessante e que a doutrina espírita trabalha isso com muita clareza, né? Além, então, da ação pessoal do próprio Jesus de pregar a Boa Nova, Jesus já fez aquilo tudo, houve o renascimento desses fatos extraordinários através das ações dos emissários. Os emissários foram e começaram a pregar e tudo aquilo voltou à tona. Eles curavam, Jesus disse que era para eles curarem os enfermos, né? Expulsar demônios, etc. Tal, espíritos, né? Imperfeitos. E eles fizeram isso tudo porque eles operavam, trabalhavam em nome de Jesus. Em tudo eles falavam que era Jesus. A fama de Jesus, então, esparramou para todo quanto é lugar, né? E todos aqueles fenômenos ou milagres, como queira dizer, aí aumentaram absurdamente, porque os discípulos iam fazendo todas essas operações, né, em diversos lugares, em diversas aldeias, e aquilo foi só se multiplicando. Com isso, a fama de Jesus, então, cresceu demais, estendendo a tal ponto que chegou aos ouvidos de Herodes, que era o tetrarca daquela região. É muito interessante porque tinha medo, igual eu já falei. Ele tinha medo de que João fosse um espírito, fosse Elias. Ele não tinha clareza, mas de tanto pessoal falar, eles acreditavam. E de fato,
estava certo. Aí ele mandou matar o João, segundo ele, mas ele tinha clareza, então, clareza não desconfiava que o João iria ressurgir. Daí o medo, né? As palavras de Herodes, então, dão a perfeita impressão de que ele havia se convencido da ressurreição de João Batista, que nem nós falamos. Ressurreição para eles e reencarnação era mais ou menos a mesma coisa. Hoje é que a gente tem essa ideia de entender ressurreição de um jeito e reencarnação de outro. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, deixa bem claro esse processo, né? Então, ressurreição no sentido atual, no sentido que nós conhecemos aqui, o morto, então, voltaria, a pessoa que desencarnou lá, voltaria a viver no mesmo corpo. Inclusive, essa ideia de voltar no mesmo corpo, a Igreja Católica, naquela oração, o credo católico, né? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Né? Naquela ideia de que os mortos ressurgiriam no mesmo corpo. A gente sabe que isso, para que isso aconteça, tem que ser um processo de catalepsia ou coisa parecida, em que o espírito fica dado como morto e depois revive. Mas, uma vez morto, rompido o cordão, aí o corpo se desfaz, pelo que a gente entende pela própria ciência, aí sim, a pessoa voltaria reencarnada, segundo os conceitos espíritas. Não se refere, então, eles não tinham a clareza, que nem eu disse, à reencarnação. É claro, com razão. Porque Jesus, como é que Jesus seria João Batista se os dois conviveram, né? E Jesus já tinha 30 anos e João tinha morrido há pouco tempo. Então não faz sentido a ideia, mas é o medo dele que gerou toda essa situação. A atuação de Herodes, então, é típica das personalidades ainda sem contato íntimo com Cristo, sem conhecer ou buscar o aspecto da essência. Só vê aquela realidade presente. E apavoram-se com essas experiências, porque temem o resultado de seus erros. Supõem as coisas mais absurdas, olhando outras criaturas como fantasmas ou como monstros que assustam, né? Isso é obra do remorso, que estrangula literalmente o consciente e sufoca esse consciente de todos os lados. A personalidade que vive presa na matéria, julgando real apenas o curto período de existência terrena, teme qualquer ocorrência que lhe comprove a vida após o túmulo. Claro, a pessoa que acha que vai aniquilar uma ideia, que nem nós já falamos anteriormente, aniquilar uma ideia apenas por matar o corpo físico é um absurdo. A ideia é imaterial. Aquele corpo morreu, mas a ideia não morreu. Os conceitos não morrem, o espírito não morre, né? Porque a voz da consciência, mesmo sendo materializada, a voz daquela consciência fala em silêncio. Mas não é possível deixar de ouvir essa consciência. Uns ouvem mais claramente, outros nem tanto. Interessante, Herodes, ele não teme a realidade verdadeira, mas as aparências. Ele não tem medo da individualidade eterna, do espírito, do castigo eterno. Ele temia a coisa material, né? A personalidades palpáveis, visíveis. Isso ele conhecia. A realidade externa ele nem sabia, a realidade eterna, ele nem sabia que existia. Mas a realidade material, momentânea, transitória, essa ele temia. E o temor dele se refere ao reaparecimento da personalidade do Batista.
entidade concreta na cabeça dele e queria aterrorizá-lo. Ainda hoje, né, até hoje, o ser imaturo tem medo das enfermidades e da morte. Acho que quase todos nós, né, do ponto de vista de imaturidade espiritual, a gente teme isso mais do que as consequências dos erros que a gente comete, que pode refletir na vida seguinte. Daí, então, a necessidade de nós aniquilarmos não a consciência de jeito nenhum, mas a personalidade, mergulhando em nós mesmos em busca do Cristo íntimo, que já habita dentro de cada coração sagrado de cada um de nós. Só assim, então, nós nos libertaremos do medo. É isso, gente, que eu trouxe para a gente refletir nesse estudo. E na próxima semana a gente continua. Muita paz a todos.